Vamos agora na palavra de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, em Romanos, capítulo 11, no versículo 5, diz assim, mas primeiro diz assim: Senhor Jesus Cristo, Deus meu e meu Senhor. E no capítulo 5, no capítulo 11, no versículo 5, fala assim: é o que continua a acontecer no tempo presente, substitui um resto segundo a eleição da graça. A eleição da graça ela é muito grande, né? Tem tempo aqui. E no versículo 6 diz assim: esse é pela graça, já não é a pele, a obra. De outra maneira, a graça se casaria ao ser a descer da graça. E no versículo 7 fala assim: constituiçência o Israel não conseguiu que procurar os escolhidos, estes sim conseguiram, quanto aos mais foram pessecados. E no versículo 8 fala assim: como está escrito, Deus lhe deu meu espírito de tompor, olho para que ele veja e ouvido para que ouça, até dias presente. E no versículo 9 diz assim: e Davi também diz a mesa se lhe torna em laço, em armadilha, em ocasião de tropeço, em justo castigo. E no versículo 10 fala assim: e viste dele observaste para que vesse, dobra-lhe o espaço, os espinhos sem cessar. No versículo 11 diz assim: pergunta ainda, tropeçará acaso para cair de modo algum, mas a sua queda tornado a salvação é acessível em pagão, excetiu os amolacos. E no versículo 11 diz assim: ora, se o seu pecado ocasionou riqueza de muitos e sua descendência, riqueza dos pagãos, que não fará a sua conversão em massa. De jeito nenhum, né? Pois se for só pelo o dinheiro, a fama, esquece da graça, é um pagão, né? E com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, no versículo 13 diz assim: declaro a vós, homem, que origem pegam que apóstolo dos pagãos, ou procura honrar o meu ministério. E no versículo 14 fala assim: com a continuidade do eventos, eventualmente, a se ter a maluca, os homens da minha raça, salvar alguns deles. E no capítulo 11, no versículo 15, diz assim: porque se sua rejeição resultou a reconciliação de todo mundo, qual será o efeito de sua reintegração, senão uma ressurreição entre os mortos? E no versículo 16 fala assim: seus príncipes são santos, também a massa e a sua raiz é santa, os ramos também são. E no versículo 17 diz assim: se alguns dos ramos forem cortados, e se teu oliveira selvagem foste
executado o seu lugar e agora recebe a serva de raiz da oliveira. E no versículo 8 diz assim: se não avançasse nem menospreze o ramo que se tem glorioso, que não os tu que sustenta a raiz, mas a raiz de ti, a raiz da graça que nós temos é a raiz santa, né? E nosso Senhor Jesus Cristo fala assim no versículo 19, diz assim: dirás talvez, oremos foram cortados para que fosse executada. E no versículo 20 fala assim: sem dúvida, pela escriticidade foram cortada o passo de tu para a fé que está firme, não te abençoará antes. E no versículo 21 fala assim: se todos não poupem ramos naturais, nem poderão não poupar a ti. E no versículo 22 fala assim: considerai, pois, a bondade da servilidade, Deus, servilidade para com a que caíram, bondade para contigo, suposto que permaneça fiel, essa bondade de atrás também tu será cortado. E no versículo 23 fala assim: e ele se não pensasse escredulidade da executados, pois Deus é poderoso para exercê-lo de novo. E no versículo 23, 24 fala assim: se tu cortaste a oliveira de natureza selvagem, depois a tua natureza fosse executada em boas oliveira, quando mais ela que não naturais poderá exertado do seu próprio de oliveira. E no versículo 25 fala assim: não queres, irmãos, que agora este ministério, para que não foste gabeais de vossa sabedoria, está cegueira que uma parte de Israel só durará até de hoje entrada na totalidade dos pagãos. E no versículo 26 fala assim: então Israel em peso será salvo, como está escrito, virá desde Sião e libertador, portaria de Jacó e impiedade. E no versículo 27 fala assim: então será minha aliança que quando terá a seus pecados. E no capítulo 28 diz assim: se quanto os evangelhos lhe feste a inimigo de Deus, para prever-te vossas quantas a eleições, eles são muitos queridos por causa dos seus pais. E no versículo 28, 29 fala assim: pois dons chamados de Deus serão velados. No versículo 30 diz assim: e assim como vós antes foste sabedoria de Deus, e agora obteve esse ministério com a desobediência deles, nosso Senhor Jesus Cristo. E no capítulo 31 diz assim: e assim eles são incrátulo de conseguência de ministério, foi a vós para que eles também não tardem alcance para a vez a misericórdia, que nosso Senhor Jesus Cristo, com a sua misericórdia, bondade, o Espírito Santo, Ele nos ama. Ele ama todos nós. Nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Jesus Cristo te ama. Amém.